eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu lendo Hebreus, e no capítulo 3 é revelado que os hebreus morreram, Deus matou no deserto. A Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Eles ouviram, e por causa da desobediência, e o povo dele, incredulidade e desobediência. Aí no capítulo 4, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas. A nós não foi pregado mentira, foi pregada a verdade. Amém? Capítulo 4, verso 2. Foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Amém? Mas a palavra eles escutaram, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém, irmão? Porque quando se crê mesmo, quem crê, como diz a Bíblia, pratica. Segundo o Espírito Santo, quem não pratica, não crê. Amém? Não crê como deveria. Não entendeu ainda a mensagem, o que aconteceu na cruz. Amém, irmão? Então, e a palavra é essa palavra que gera fé dentro de nós. Então, eles escutaram a verdade, mas a pregação não estava misturado com fé. Amém? Por isso, morreram no deserto. Então, será então que é perigoso para a nossa alma a incredulidade e a desobediência? Será? Então não podemos ser enganados. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, amém? Sempre botar isso na mente, que a qualquer momento, e nós estamos tendo oportunidade, quando? Hoje. Amém? Nós estamos tendo oportunidade, Deus está dando oportunidade a todos nós hoje. Amanhã não, hoje. Amém? Então, em nome de Jesus, nós estamos lendo aqui uma passagem que o Senhor Jesus está revelando para nós, que fala que 10 homens leprosos pediu misericórdia, clamou: por favor, cura-nos. Não é isso? E a Bíblia é bem clara que o Senhor Jesus só falou assim: ó, ide ao sacerdote, porque era de costume, depois do tratamento, se apresentar ao sacerdote. O sacerdote não curava, ele dava o ok se estava limpo.
para liberar, para viver na sociedade de novo, porque os leprosos ficavam separados do povo, enclausurados num canto lá, os leprosos. Nesse momento, os leprosos, é nesse momento que, o samaritano, junto com os judeus, o Senhor Jesus falou, entre os leprosos, a situação é tão precária que eles até aceitam um ao outro. Os pecadores se unem quando o momento é muito crítico. Então, em nome de Jesus, e a lepra tipifica o pecado. Ficava separado por quê? A lepra, o pecado, é uma doença contagiosa, fede, é repugnante. Aos olhos do Senhor, o pecado também. Ele não pode ter comunhão com aquilo que é contagioso e repugnante, nojento. Olha o que ele fez com o filho na cruz. Amém? Ele não tem comunhão com pecadores. Estávamos longe por causa do pecado. Estávamos separados por causa do pecado. Jesus agiu para nós nos aproximarmos. É a limpeza. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que só o samaritano voltou glorificando a Deus. E os 10, que também, os 9, foram andando. Os 10 imploraram, os 10 foram andando, obedecendo a palavra do Senhor, mas segundo a Bíblia, só um voltou no meio do caminho para glorificar a Deus e se prostrou aos pés de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que esse era samaritano. Então, foram curados os outros. Foram curados. Mas a preocupação deles era o viver separado da sociedade. Eles ignoraram, se lixaram para quem operou a cura. Não se importaram com quem operou a cura. Eles viram que estavam limpos e vida que segue. Amém? É isso, em nome de Jesus. Então, só que um voltou, irmão. Só que um voltou glorificando a Deus. E o Senhor Jesus não passa batido. O Senhor Jesus perguntou, não foram 10? O Senhor Jesus falou, não foram 10? Amém? Só um voltou, cadê os outros 9? Então, para Jesus, os 9 tinham que voltar também. Agora, preste atenção, vá ao sacerdote. Quem mandou? Jesus. Mas não tem intimidade. Os 10 sabem que Jesus pode fazer aquilo. Eles sabem. E desfrutou da cura. E o Senhor Jesus manda eles irem até o sacerdote, mas um voltou. E Jesus sabe que ele não foi ao sumo sacerdote. Ele voltou do meio do caminho. E depois Jesus fala que a atitude correta, quem foi liberto, é adorar, irmão. Ele esperava que os 9 viessem também, amém? Ficar aos pés do Senhor Jesus. Irmão, sabe o que é isso aqui? É nada mais, nada menos que nós precisamos espiritualizar, porque eu sou casa espiritual. Eu comparo as coisas espirituais com as espirituais. O Senhor Jesus está falando que é impossível alguém receber o perdão da cruz e não viver a ressurreição. Impossível. Pode esquecer. Quem morre na cruz e não ressuscita na ressurreição está fora do cristianismo. O Senhor Jesus espera uma vida de adoração a Ele. Ele fala, aquele vai até o sumo sacerdote? Agora não. Em primeiro lugar, adorar quem me curou. Ele entendeu o que aconteceu. Por isso que ele voltou. Ele viu que ele estava curado.
uma vida de santificação, uma vida de adoração, só depois que eu entendo o perdão, o que aconteceu na minha vida. E a Bíblia diz que tudo o Espírito Santo nos ensina, o apóstolo Paulo falou, eu só passo o que o Espírito nos ensina, para que nós possamos entender todos, entender o que nos foi dado gratuitamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que sobre os homens que estavam falando que a ressurreição já tinha acontecido, o contexto lá no capítulo 15 é esse. Então esse assunto está infectando a igreja, que a ressurreição já tinha acontecido. Era mentira. E sabe o que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo? Não vos engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Se vocês ficarem dando ouvido a essas pessoas que estão falando que a ressurreição já aconteceu, vocês vão ser enganados também e vão acabar saindo da misericórdia, abandonando o Senhor Jesus, porque não aconteceu. Entendeu? É nesse contexto que o Espírito Santo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E é em qualquer contexto que tem uma palavra fora dos princípios do Senhor que corrompe todos nós. Nós lemos aqui, abriu o culto em 1 Pedro e 2 Pedro, que fala que cuidado com o engano dos homens abomináveis, que engana as pessoas e elas podem cair de suas firmezas. Quem estava firme, irmão, é impossível, não tem como ser salvo sem a santificação, não tem como ser salvo se não levando uma vida de adoração ao Senhor Jesus, prostrado aos pés dele, querendo conhecer mais ele. Nós já ressuscitamos, morremos com Cristo, e segundo a Bíblia, quem morre com Cristo só tem sentido se ressuscitar com Cristo. Ressuscitar com Cristo é andar em novidade de vida, mas não tem como andar em novidade de vida se não ressuscitar com Ele. Não tem como buscar e pensar as coisas de cima se nós não ressuscitarmos com Ele. Jesus está esperando, prestou atenção? Jesus está esperando. Cadê os 9? Cadê a revelação de uma vida grata ao que eu fiz na cruz e depois sair do túmulo? Jesus está esperando. E nunca vai mudar. São 10, foram 10. A conta é essa. Sempre a minoria. Os outros estão buscando os seus próprios interesses. Eles foram andando e ficaram vivendo suas vidas, todos os dias fazendo o que queriam, e curados. Curados, irmão. Mas a Bíblia diz que só esse aqui escutou assim: levanta e vai, a tua fé te salvou. Para ser salvo, para morar com Ele, tem que ficar aos pés dEle, totalmente dependente da graça dEle. Prestou atenção que ele foi contra, vai ao sumo sacerdote. Não, eu não posso ir lá primeiro, eu tenho que adorar quem fez isso comigo. Antes, santificai a Cristo em vossos corações. Como eu santifico a Cristo em meu coração, irmão? É no homem interior, revelando o caráter dele, a santidade dele, a misericórdia dele, o amor dele, a vida que ele deu. É assim que eu adoro Jesus, vivendo a palavra dele, vivendo o amor que ele me deu, vivendo o amor dele que foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Isso é viver a santificação, irmão. Estão oferecendo um evangelho e querem viver esse evangelho, mas esse evangelho não é o evangelho bíblico. Esse Jesus que pregam não é o Jesus da Bíblia. E o Espírito que falam não é o Santo.
como diz em 1 Coríntios. A graça chegar para um jovem, ou então a mim mesmo, você vai ser motorista, não sei de onde, já arrumei um emprego, me dar aí, tu vai ganhar 5.000, motorista, mas não precisa ir lá dirigir, não. Você vai ganhar 4 milhões para ser profissional do Flamengo, mas não precisa ir treinar. Quem quer? Ganhar 5.000 sem precisar dirigir nesse sol? Só para bater o telefone, estou aqui, estou vivo, tá? Já bateu o ponto. Pode ficar em casa, fique em paz. Graça. Vivendo no pecado. Quem não quer essa mensagem? Que já somos salvos só com a morte dele na cruz. Que não precisa santificar ele como Senhor em meu coração. Segundo ele está esperando. Quero ver quem vai vir prostrado e depender da minha graça e viver me adorando. Está esperando. Mas não, a mensagem é para continuar no mundo, com os interesses mundanos, vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, buscando seus interesses. E viu o interesse de Cristo qual é? Uma vida de adoração sincera a Ele. Porque, mas entenda, quem entendeu o que aconteceu, faz isso. Os outros não entenderam o que aconteceu. Foi a palavra, viu? Senhor, tem misericórdia. Lembra? Pediram, por favor, a resposta do Salvador. Prestou atenção? Sabe o que ele falou? Sabe? O que está escrito aqui. Ele falou o que está escrito aqui. Esperaram outra coisa? Mas estão falando outra coisa. Mas ele só falou assim, ó. Ide, vai ao sumo sacerdote. Foi o que Jesus falou, irmão. Sabe o que eles fizeram? Foram. Viu o que a palavra faz? Viu o que a palavra faz? Foi Jesus que falou. Aí Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, Jesus, tira essa morte espiritual de dentro de mim. Tira essa preguiça. Tira o mundanismo. Tira, Jesus, tem misericórdia, tira. Se creres, verás a glória de Deus. Eles acreditaram e foram. Foram e no caminho, lepra, fedendo, olhou igual criança, sem uma ferida. Prestou atenção? Ficou marcas de pecado fedendo nele, da lepra, sujo. Duvido. Ele olhou e não tinha mais uma ferida. Isso, ele olhou e vendo que estava limpo, prestou atenção? Com a palavra, escutando essa palavra, eu olho para mim, me examino e vejo se estou limpo. Aí se eu contemplar que estou limpo, vem a vida de gratidão, de adoração a Jesus. Mas quando eu olho e vejo que estou limpo, e entendo o que aconteceu, quem fez isso? Quem fez? Não foi o sumo sacerdote. Eu vou adorar quem fez. Isso é para nós. Jesus continua falando. Jesus continua operando esses milagres sensacionais. E continua falando no meio da igreja, não na mentira. Graça barata, graça que tu pode viver a tua vida. Não, a graça é o poder do Altíssimo em nós, com sua palavra, para nós vivermos. Porque ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade.
E ele entendeu, veio e se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos fé, a Bíblia fala que nós estamos aqui por causa da fé em Jesus. Então a lepra não pode tomar mais conta de nenhum de nós, porque ele não ficou mais leproso. A Bíblia não fala isso, fala que ele foi salvo. A tua fé te salvou. Então qual é a fé que salva? A fé que me limpa do pecado, perdoa todos os meus pecados, toda a minha iniquidade são perdoadas. A fé que me faz vencer todas as tentações depois, o pecado não me domina mais, e eu vivo a palavra andando em novidade de vida. Isso é santificação, irmão. É uma vida de adoração, porque a obra do Espírito é glorificar o Senhor Jesus. Como? Usando a palavra, me limpando a cada dia. A Bíblia diz que só dá para vencer se reunindo, falando das coisas de cima. E eu não estou obrigando ninguém a nada, irmão, porque isso é voluntário. Quem quer, volta sem mandar, porque quer adorar. Prestou atenção? Ele não recebeu ordem para voltar e se prostrar aos pés dele, não. Ele não recebeu essa ordem, mas é espontâneo. Quem foi liberto quer porque quer adorar ele. E tem que ser assim. Esse samaritano, é um exemplo para todos nós. E segundo a Bíblia, o Salvador gostou. O Salvador se sentiu honrado e depois não parou por aí. Ele escuta no ouvido dele, entrando na alma dele: você está salvo. Amém? Então o próprio Espírito testifica com o meu espírito se eu estou salvo, porque vivo guiado pelo Espírito. E guiado pelo Espírito é uma vida totalmente devotada a Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Uma vida não devotada a Jesus, para a honra e glória de Deus Pai, são quem? Os 9 que sumiram. E Jesus está procurando eles até hoje, falando que os 9 sumiram. Então a Bíblia se concretiza, são poucos. É sempre assim, no dilúvio, sempre assim, são poucos. Mas Jesus ainda deixa esse despertamento para falar para os 9. Aqui é para os 9. Quem está adorando, escutou no ouvido: a tua fé te salvou. Mas é uma mensagem para os 9 também. Se não voltar para adorar, nunca vai sentir suando em sua alma que você está salvo. Os 9 hoje têm chance de voltar, se arrepender e começar levando uma vida de adoração ao Senhor. Isso é para todos nós. Amém? Guarde essas palavras que Jesus fez um troço incrível. Ele só falou e houve uma obediência. Depois da obediência, a purificação, o perdão, depois, porque não é por obras, não é pelo que eu faço, não é por ordem, porque acontece naturalmente. Quem recebeu uma ordem para ir para lá, agora volta para adorar, que é a normalidade da nova vida. Quer porque quer adorar. E a Bíblia diz que ele se prostrou aos seus pés. Consegue contemplar a cena? Nos pés, Jesus deixou, hein? Jesus deixou aquela mulher, lágrimas caírem dos seus olhos nos pés, e ela enxugando com o cabelo. Ele deixou isso tudo. Deixou. E agora esse homem se prostra aos pés de Jesus, ele deixa também. Amém? Mas segundo a Bíblia, quando os apóstolos vieram pessoas para adorar assim a ele, eles: não faça isso. Adore a Deus. Só a ele. Porque quem faz tudo é ele. Fez o nome, lembra?
quem fez isso naquele homem aleijado? Por que estão maravilhados, como se nossa santidade, através da nossa santidade, perfeição, pudéssemos ter feito isso? Não foi, não. Foi o poder que há no nome dele, a fé que esse homem teve no nome dele, fez o nome dele fazer isso que vocês veem agora. Esse homem que era horrível, são. Viu o que Jesus falou? Vai e se apresenta no sumo sacerdote. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. É por isso que no contexto de Hebreus está escrito isso. Que a palavra também foi pregada, mas a palavra não foi acompanhada de fé. Mas a culpa é da palavra? Não, aí vem o Espírito Santo para falar depois, por quê? A palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela, quando é transmitida, ela é poderosa para fazer a obra em todo aquele que crê e faz. Então vamos só, o que falta? Abrir os nossos corações cada vez mais, para depois nós não estarmos entre os noves, nós não estarmos entre aqueles que a mensagem não foi acompanhada de fé. Vamos repreender isso em nome de Jesus. E evite as questões tolas. Está vendo que o Senhor está mandando nós fazermos? Vivermos? Então, questões tolas, ministradas pelos homens, que foram ministradas por homens abomináveis, que só atrapalhou o espírito do mundo, que atrapalha a igreja, atrapalha a santidade, atrapalha a salvação. Viu o assunto lá? Não, a ressurreição não aconteceu, não. A ressurreição, o papo distorcido da ressurreição estava perturbando o seio da igreja. Aí o Espírito Santo fala assim, larga esses infelizes, porque as más conversações vai tirar vocês da verdade. São homens perdidos que, por causa da vida de pecado, pregam mentira. Lembra que foi lido aqui? Homens que, palavras difíceis que o irmão Paulo escreveu, difíceis de entender, que os homens inconstantes e indoutos são pecadores. Não torce só esses textos que Paulo escreveu, não. Eles falam, o Espírito Santo revelou que faz isso com todas as escrituras. É mentira que nós lemos? Aí ninguém se preocupa com isso, como se estivesse falando a verdade. São homens do inferno, segundo a Bíblia, abomináveis, tirando a salvação das pessoas, enganando. E a Bíblia diz que eles podem, se eu der ouvido, me enganar. Qual foi o texto? Não lembro o texto? Esses homens que enganam podem levar vocês a caírem da graça, cair da vossa firmeza. Irmãos, cair da vossa firmeza. Como é que estavam os irmãos lá? Hein? É isso ou não? Está claro isso? Eles estavam firmes, mas corriam risco de quê? Agora imagina se pessoas firmes, na fé, sofrendo por causa do Evangelho, corria o perigo de... Imagina essa massa de não cristãos que estão se reunindo nessa noite, que nem se converteram, escutar que uma vez salvo, salvo para sempre. Imagina, quem não quer isso? Quem não quer isso, irmão? Mas está repreendido, o Espírito Santo repreende que se eu não ficar firme até o final, eu não serei salvo. Se eu não viver adorando Jesus até eu morrer na palavra, eu não estou salvo. Porque ele está perguntando até hoje, cadê os 9 que não vieram continuar a santificação? Cadê? Eu tenho coisa para falar, mas eu tenho coisa ainda para falar, mas vocês não suportam, eu tenho que falar mais. Então até hoje não suporta. Até hoje, depois que desceu o Espírito, não suporta. Não, o Espírito penetra as profundezas de Deus, traz as profundezas de Deus. O homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido.
Não é discernimento mundano, não. É das profundezas do Senhor. E segundo a Bíblia, porém nós temos a mente de Cristo. Dá uma olhada e dá para perceber quem tem a mente de Cristo e quem não tem, irmão. Mente de Cristo, prestou atenção. Olha o que Jesus fez, o que ensinou, e vê quem tem a mente dele. Vamos repreender a mentira, repreender o engano, repreender as más conversações que não edificam, que não vai nos levarmos ao céu. Vamos repreender isso em nome de Jesus e andar em novidade de vida.